Olá, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre o trânsito. Nós estamos na Semana Nacional do Trânsito e é uma boa oportunidade de chamar a atenção para os excessos que são cometidos por todo mundo no dia a dia do trânsito. E você sabia que aqui no Maranhão a maior infração de trânsito continua sendo o excesso de velocidade? Pois é. Por que isso acontece? Quais são as causas e as consequências principalmente? É sobre tudo isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem vem conversar comigo para a gente falar a respeito disso e dar dicas para a gente melhorar um pouquinho, para chegar nessa famosa paz no trânsito, foi a Rositânia de Farias, que é coordenadora de educação para o trânsito do Detran. Bom dia, Rositânia. Bom dia. Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer. Sempre que a gente fala de trânsito, a gente começa sobre é preciso cultivar a paz no trânsito, é preciso pensar como pedestre, pensar que todo mundo é pedestre, que todo mundo é motorista e tal. Mas a gente diria que a gente nunca chegou lá ainda não, né? Pois é. Enquanto a gente achar que essa paz a gente tem que buscar e que ela não está dentro da gente, fazendo a nossa parte, vai ser bem complicado a gente encontrar essa paz. Então eu diria que o que falta é essa internalização de que o trânsito é responsabilidade de todos. De todos, então, a partir daí, com certeza teremos números menores, menos óbitos no trânsito, menos sinistros de trânsito. Pois é, porque o que a gente vê, quando acontece um acidente assim muito grave, a gente se choca tanto, mas depois aquilo parece que fica banalizado, né? Que já faz parte da nossa rotina do dia a dia, de cidade grande. Olha que não somos nem uma cidade tão grande assim, né? Mas a constância no número de acidentes, e principalmente causado por excesso de velocidade, continua sendo a nossa maior infração. Com certeza. Se você levar em conta que o número de veículos nas vias eles têm aumentado consideravelmente, você vai entender que a questão do tempo, fator tempo, é um dos fatores que acarreta muito nessa questão do excesso de velocidade. Trânsito, engarrafamento, e quando a pessoa se vê livre do engarrafamento, ele acelera e termina cometendo essa infração, né? Hoje, a principal infração cometida no estado, como você já citou, é a de excesso de velocidade. Tem muitas pessoas, muitos motoristas que questionam, mas eu não passei de 80, só que a via não é permitida 80. Então, ele tem que entender o que a via permite. O que a via permite, né? Por exemplo, a via expressa agora é 60. Isso. A gente estava acostumado a passar lá com mais de 80, assim, né? Porque ela está quase sempre liberada, né? Então, a gente passava lá com mais de 80. Agora é 60. Isso. Não adianta dizer que estava andando devagar, não. Exatamente. O condutor, ele tem que aprender a ler as placas, a ver o que a via permite. Ele tem que ver a sinalização. Então, se é 60, não é 80. Então, quando ele chega a 80, ele já está cometendo uma infração em 20% a mais. Logo, essa é a maior infração que nós temos, o maior número de infração do estado do Maranhão é excesso de velocidade. E a questão de furar o sinal vermelho. Eu lembro que também um tempo a gente teve essa cultura de achar que o sinal era feito para todo mundo, menos para a gente, né? Parou, não tinha ninguém atravessando, a gente passava. Hoje isso já deu uma reduzida? Isso deu uma reduzida, eu acredito que através das campanhas isso reduziu bastante, essa consciência. Ela, graças a Deus, chegou nos condutores, tanto nos de veículo automotor como de motocicletas. Então, diminuiu bastante, sim, a questão do sinal vermelho, de furar o sinal. Ainda tem, mas bem pouco. Até porque comparado com anos anteriores. Anos anteriores, né? Até porque as multas, elas pesam um pouquinho, né? Pesa sim. Então, assim, não é nem a questão da multa, é o risco que a pessoa está colocando a sua vida em risco e a de outras pessoas. Quando um condutor avança e ultrapassa um sinal vermelho, as chances que ele tem de colidir com outro veículo aumenta consideravelmente. Logo, ele vai estar colocando a vida dele em risco e do outro condutor, com certeza. Eu falo na questão da multa porque, por exemplo, ele passa, não acontece nada, ele acha que aquilo é normal. Eu passei, não bati em ninguém, não bati em outro carro. Mas quando chega a multa, diz que o bolso é uma parte muito sensível do nosso corpo, né? A gente reage muito a tudo que atinge o nosso bolso. Eu acho que o valor elevado também deu uma refreadinha nesse nosso impulso Quando dói no bolso, dá sim, não tenha dúvida disso. As justificativas para você passar um sinal vermelho de quem comete esse tipo de infração é sempre as mesmas. Se é que tem, né? É sempre as mesmas, a pressa. A pressa. Então, assim, uma mensagem que eu gostaria de deixar para esse condutor, sai um pouquinho antes de casa, porque o fator pressa não justifica nenhum tipo de acidente, nem
um tipo de vida perdida no trânsito. E parece que a gente está sempre apressado, né? A gente está sempre fora da hora, está sempre fora do prazo, quer sempre compensar quando chega na via. Mesmo de manhã, a gente já está atrasado, né? De manhã é hora de engarrafamento, não tem jeito, né? Não vai adiantar nada a gente meter o pé no acelerador porque o engarrafamento está na nossa frente. Mas quando o engarrafamento passa, é como você falou, a gente tem a tendência de querer ganhar o tempo perdido ali naquele engarrafamento. Exatamente. Outros pontos que eu considero sensíveis, além de ultrapassar o limite de velocidade, furar o sinal vermelho, o cinto de segurança já não é mais uma preocupação? Ainda é, principalmente no banco traseiro, né? Mas com a fiscalização eletrônica teve uma redução muito grande com relação a esse tipo de infração. Então, assim, no banco traseiro, todas as vezes que a gente faz uma campanha externa, que é corpo a corpo com o condutor daquele veículo, através das blitz educativas, a gente tem sempre essa preocupação e esse cuidado de falar da importância do passageiro usar o cinto de segurança no banco traseiro. Os dois da frente, o motorista e com o cinto, passageiro, normalmente já estão com cinto, já né? estão com Atrás cinto. ainda é um problema. Atrás ainda é o problema. E principalmente naqueles carros que estão saindo e pegando uma BR. A gente fala da preocupação que a gente tem com relação a um sinistro de trânsito, uma colisão a 60 km por hora, ou quem está atrás, se não tiver com cinto, ele vai sacar, não tenha dúvida disso. Então é muito importante, não é só sobre usar o cinto, é sobre vida mesmo. É mesmo. Não é porque é uma infração de trânsito, é o cuidado, é o zelo que a pessoa tem que ter com a própria vida. Pois é, mas eu acho, outro ponto, só deixando esse um pouquinho de lado. Com relação ao uso de bebida alcoólica também, antes a gente via muitas blitz na cidade, a partir das 10 horas da noite, principalmente no final de semana. Hoje a gente já vê bem menos. Isso significa o quê? Uma maior conscientização da população a respeito desse... Olha, nós temos... A conscientização ela é uma crescente com relação à Operação Lei Seca. A OLS ela é realizada a nível de estado e intensificada na capital, que é São Luís. Em todo o período de janeiro e julho, que é o período de férias, a gente se desloca para o interior do estado, que é o período onde tende as pessoas consumirem mais bebida alcoólica por conta de férias, por conta de festas, por conta das exposições, vaquejadas e etc. Então, a gente tem essa preocupação de levar o LS também para todo o estado. LS, só traduzindo? Operação Lei Seca. Ótimo. De levar a Operação Lei Seca para todo o estado. E em São Luís, só para você ter ideia, de 200 abordagens, a gente tem um número mínimo de pessoas alcoolizadas. Ainda tem, mas temos um número mínimo. Se você for considerar que 200 pessoas fizeram um teste e apenas 20 estavam alcoolizadas, então é um número mínimo. É isso. E isso é resultado de campanhas educativas. O governo ele tem já feito um trabalho de conscientização há muito tempo, desde 2016 que a gente vem trabalhando a educação para o trânsito junto com a Operação Lei Seca. Então, é resultado de campanhas educativas, né, do Estado, através do Detran. E cada ano a gente inova num tipo de campanha. Nós temos um projeto que a gente trabalha direto nos bares. O projeto é Direção Certa. Por que direção certa? Direto nos bares. Direção certa. Por que direção certa? Porque quando a gente vai fazer uma abordagem em uma mesa onde a pessoa está consumindo bebida alcoólica, principalmente se a gente observa que naquela mesa tem uma chave de carro, então a gente vai ali conscientizar aquele condutor sobre a importância de não dirigir quando ingere bebida alcoólica. Então, assim, o nome do projeto ele foi bem pensado e a gente aconselha aquele condutor a ir para casa de Uber ou a chamar alguém para vir buscá-lo. Buscar o carro, né? Isso tem uma aceitação maravilhosa, onde quando a gente chega com a equipe, a aceitação é muito boa, a receptividade é muito boa, porque também eles aproveitam para tirar dúvidas sobre a Operação Lei Seca, sobre o teste do bafômetro. Vamos já falar desse bafômetro. Vamos só fazer um intervalo aqui rapidinho, mas é rapidinho mesmo, é só para a gente tomar aquele cafezinho, aquela água do intervalo e a gente volta logo. Só um minuto. Já
estamos de volta conversando aqui sobre a Semana Nacional de Trânsito e a conscientização para motoristas e pedestres da importância dessa educação para o trânsito. E eu estou conversando com a Rositânia de Farias, que é coordenadora exatamente da educação para o trânsito do Detran. E a gente estava falando da Operação Lei Seca, tá? Que tem a direção certa, principalmente nas mesas de bares de gente que está bebendo, né? Mas o bafômetro agora, ele teve algumas mudanças na utilização desse bafômetro durante essas operações, não é? O bafômetro, bom, quando o motorista ele é convidado a fazer o teste, por que eu falo convidado? Porque a abordagem ela é totalmente humanizada hoje. Quando tu para um carro, tu convida a pessoa a fazer o teste. Ele pode se recusar, claro. Só que ele aceita ou não, ele aceita ou não, mas se ele se recusar, ele entra na 165A e ele vai sofrer as sanções administrativas do caso. Não significa que ele vai sair ileso daquela abordagem. Muita gente deixa de fazer o teste por falta de conhecimento. E o papel do Direção Certa é exatamente esse, tirar essa dúvida das pessoas, dos condutores, com relação ao que é o teste do bafômetro. Quando que é crime, quando não é crime, quando é só uma infração de trânsito e etc. Então, todas essas dúvidas a gente tira naquele momento da abordagem. E também oferecemos o teste de forma educativa para ele entender a nossa fala. Ele faz o teste, a gente verifica o teor lá na mesa. Deixa eu só tentar entender. Vocês chegam numa mesa de bar, tem lá um pessoal bebendo e tal, vocês vão fazer essa abordagem. Lá vocês podem fazer um teste do bafômetro só para ele se familiarizar com aquela coisa? Sim, de forma educativa. Isso. Quando a gente oferece esse teste, a gente deixa muito claro que é de forma educativa. Entendi. Tá? E que naquele momento ele tem a oportunidade de mudar de comportamento. Naquele momento ele pode, deve, esse é o objetivo. Isso. Se ele estiver bebendo, ingerindo bebida alcoólica com a chave do carro, ele já olha para a gente, olha para a chave. E aí, naquele momento ali, a gente percebe que a gente chegou no coração dele. Então, com certeza, quando a gente sai daquela mesa, ele já tem um comportamento diferente. Ele vai chamar um familiar dele para vir buscar ele. Ou então, ele vai de Uber, deixa o carro e vai de Uber. Entendi. A gente já fez abordagem onde a pessoa chorou. Quando a gente falou sobre a importância e falou e deu exemplos para ele. Então, assim, o objetivo do projeto é esse, é mostrar para a sociedade. É educar, né? É educar e dizer, gente, que beber, a legislação não proíbe ninguém de beber. A legislação proíbe beber e dirigir. Só não pode beber, se divertir e depois pegar o carro e sair aprontando. Porque a gente tem visto nos últimos meses até, não aqui em São Luís, mas acidentes tão graves por causa de excesso de velocidade e bebida, né? Exatamente. Que a gente fica horrorizado quando aquilo acontece. Mas aquilo pode acontecer com qualquer pessoa que bebe, né? A gente diz, eu nunca vou chegar a isso. Não diga isso não, porque se você beber e dirigir, você está se arriscando a fazer um negócio desse. Essas campanhas, Rositânia, você diria que ela dá esses resultados? Porque às vezes a gente diz, é só uma campanha, acontece todos os anos. Mas ela está chegando nesses objetivos que vocês se propõem, quer dizer, fazer realmente essa educação no trânsito? Sim. Primeiro porque o Estado do Maranhão, ele trabalha a educação para o trânsito o ano inteiro. Nós somos pioneiros com relação a trabalhar projetos durante todo o ano. Então, assim, o ano inteiro atendemos escolas, empresas e fazemos campanhas externas, com alguns projetos como Blitz Educativa, por exemplo. Então, assim, não é uma campanha pontual, como essa que é da Semana Nacional de Trânsito. Não acontece só nessa época? Não, é um trabalho contínuo. A gente, claro, intensifica no período do Maio Amarelo e intensifica no período da Semana Nacional de Trânsito, porque as solicitações, elas crescem, elas são maiores. Mas assim, a gente atende o ano inteiro através dos nossos projetos educativos. Um outro problema que, não sei se ainda é problema para vocês, com relação à faixa de pedestres. A gente via que não existia um respeito pela faixa de pedestre. Às vezes elas não eram nem sinalizadas. Hoje a gente já vê a sinalização mais, vamos dizer, mais efetiva. Mas a participação de motoristas e pedestres nesse processo está fazendo com que a faixa de pedestres seja mesmo um lugar seguro para atravessar? Aí entra a questão, por exemplo, do pedestre. A gente trabalha a faixa de pedestre da seguinte forma. A gente tem um material educativo onde a gente fala sobre a conscientização do motorista em respeitar o pedestre, mas a gente também trabalha a questão do comportamento do pedestre na hora da travessia.
a atenção que ele tem que ter, mesmo que tenha uma faixa, mesmo que esteja sinalizado. Ele tem sempre que fazer o sinal de vida, ele tem sempre que observar, porque um motorista desatento ou um motociclista no meio daqueles corredores pode ultrapassar e pegar aquele pedestre na faixa de pedestre. É triste a gente ter um número até crescente com relação a atropelamento na faixa de pedestre. Né? E o motivo geralmente é o excesso de velocidade, é a pressa. Às vezes a pessoa acha que vai dar tempo passar no amarelo e ele avança muito. É verdade. E termina pegando o pedestre, principalmente nessa travessia. Então a gente tem uma preocupação de falar sobre como o pedestre deve fazer essa travessia segura. Primeiro, ele tem que observar. Segundo, ele tem que fazer sinal. Ele tem que olhar para os dois lados. Terceiro, ele não pode, de forma alguma, fazer uso do aparelho celular enquanto ele está atravessando, porque ele corre um sério risco. E quando se trata de idoso, a preocupação maior da gente é que ele não atravesse correndo, porque ele não dá conta. Às vezes ele tem medo de ser atropelado e ele tenta acelerar o passo. E ele não dá conta. Às vezes cai, o sinal abre e não dá tempo. Então, isso tudo é uma preocupação da gente com o pedestre também, de trabalhar essa questão desse comportamento, de fazer com que ele entenda que ele também tem participação e responsabilidade na hora da travessia, atravessar de forma segura. Logicamente que eu não estou comparando a responsabilidade do pedestre com a responsabilidade do motorista. Sim, claro. Cada um tem sua responsabilidade. Cada um tem a sua responsabilidade. Por exemplo, o pedestre às vezes tem a sensação, e falo disso eu como pedestre, de que se você bota o pé na faixa e que o sinal está vermelho, então o motorista para automaticamente. Nós ainda não chegamos a esse ponto de civilidade, vamos dizer, né? Precisa essa sinalização de que você vai atravessar? Precisa sim. É bom ele fazer esse sinal antes de atravessar e sempre olhar para os dois lados antes de botar o pé na faixa. Isso. Quisera que fosse assim, né? Sempre que as pessoas parassem automaticamente. E detalhe, quando não tem faixa, que é sinal de trânsito, ele tem que verificar se o sinal realmente está aberto para ele, entendeu? Para ele poder fazer a travessia com segurança. Isso é interessante. Quando não há faixa de pedestre, você olha para o sinal. Às vezes falta 2 segundos, você acha que dá para passar, quer dizer, depende... Quer um exemplo? Você olha, não vê nenhum carro. Isso. E aí você, dá tempo. Vem um carro do nada. Do nada, Pois verdade. Então vamos atravessar com segurança, esperar os 2 segundos. É porque você olha para a avenida, não tem ninguém, você, eu posso passar mesmo o sinal estando fechado. Não, o sinal fechado vale para motoristas e vale para pedestres também. O pedestre só pode atravessar se o sinal estiver verde para o pedestre, igualzinho o motorista. É isso, né? E outro detalhe, os ciclistas precisam passar desmontados, não é isso? Exatamente. O ciclista, na travessia da faixa, ele tem que descer da bicicleta, levar a bicicleta, porque ele se torna um pedestre também. Ah, tá, porque aí ele se torna um pedestre. Gostei dessa explicação, tá aí. Ele passa desmontado porque ele se transforma no pedestre na hora que ele desce da bicicleta. Pronto, então as 3 coisas fundamentais para atravessar a faixa de pedestre. Fazer a sinalização, esquecer o celular, prestar atenção no movimento dos carros, aí sim atravessar seguro. E se for ciclista, descer da bicicleta. Ótimo. Só uma última pergunta, assim, com relação a... Dentro do estado do Maranhão, você diria que o resultado desse trabalho que vocês estão fazendo, ele já alcança, por exemplo, essa conscientização, pelo menos esse início dessa conscientização no estado inteiro, ou tem alguns pontos ainda mais críticos que vocês se preocupam mais? Sem dúvida. Eu acho que o ponto mais crítico que eu vejo é a integração ao SNT dos municípios, que ainda é pequena. Nós temos um número pequeno ainda de municípios integrados e isso dificulta um pouco a questão da aplicação da legislação. E, por consequência, o número de pessoas habilitadas no interior, que ainda é pequeno com relação, às vezes, até à frota do município. Logo, a preocupação maior do governo é em trabalhar essa questão da primeira habilitação. O governo do estado lançou o Avança Maranhão com o eixo da CNH Rural. Creio eu que depois das eleições deve estar saindo o edital e com certeza falaremos sobre isso no futuro. Mas é uma preocupação muito grande habilitar esse jovem para que a gente diminua esses índices.
a nível de estado do Maranhão, Então, a nível de interior. Isso seria um próximo passo nessa jornada, né, da humanização do trânsito, né? Com certeza. A habilitação, A principalmente habilitação. a primeira habilitação, né? Assim, O rural. condutor habilitado, as chances dele se envolver em um acidente são muito menores do que aquele condutor que ele entra no trânsito cru, sem ser habilitado, sem ter conhecimento de sinalização. Verdade. Então, assim, ele não tem noção do processo, do que é o trânsito, se ele não passou ainda por isso. Então, ele só pilota e vai, isso, e e vai. Aprendeu É a isso. pilotar, principalmente moto no interior, né? Exatamente. Todo mundo anda de moto, agora nem todo mundo tem habilitação. Mas isso é um outro assunto que nós vamos conversar numa outra entrevista. Mas muito obrigada, Rositânia, por sua participação aqui, por todos esses esclarecimentos a respeito do trânsito e da segurança no trânsito. Eu que agradeço, a gente está à disposição, tá? A gente está aí com um trabalho anual, um trabalho bom. Já fomos premiados, inclusive, Olha, a nível que bom. nacional. E com um trabalho feito com motociclistas, com mototáxi e motofrete no estado, a nível nacional, fomos premiados. Pronto, então estão de parabéns. Obrigada. Estou de parabéns. Muito obrigada mais uma vez e bom dia. E bom dia para você também que está aí do outro lado nos assistindo, que ficou sabendo de várias dicas para garantir essa paz no trânsito e evitar problemas para você e para o pedestre, se você estiver de carro, ou para o motorista, se você estiver na faixa de segurança. Tchau e até a próxima.